Relatos de uma venezuelana que mora com brasileiro. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês esta receita de salada super deliciosa, crocante e muito colorida que vai te deixar saciado. Vou utilizar um peito de frango morto que já está lavado com abundante água e vinagre. Cortei em pedacinhos pequenos e coloquei dentro da tigela para poder temperar. E vou começar a temperar com um pouquinho de páprica picante defumada, tempero da Ana Maria, salsinha, pimenta do reino e sal rosa. Amassei para todos os temperos pegar no peito do frango e deixei marinando por 20 minutos na geladeira. Em uma frigideira coloquei um pouco de óleo para esquentar. Peguei o frango que já estava marinado e coloquei para fritar. E deixei fritando aqui até ele ficar bem sequinho e bem douradinho. Enquanto isso, peguei 2 pão massa grossa, rebanei e untei um pouco de manteiga por cima. Porque esse pão aqui a gente vai tostar e ele fica mais bonito com a manteiga e fica mais gostoso também. Depois de ter passado a manteiga, cortei em pedaços assim, quadradinhos. E eu corto assim porque na hora que você colocar na salada, gente, ele vai ficar charmoso, vai ficar bonito. Vou cortar um pouco de papel manteiga e colocar dentro da air fry. E isso aqui ajuda a não ensujar muita coisa na hora que o pão estiver pronto, gente, para retirar vai ficar mais fácil. E para nosso adereço eu vou utilizar 150 gramas de iogurte natural, 2 dentes de alho amassado, 1 colher de vinagre, 1 colher de mostarda, 50 gramas de queijo parmesão, coloquei só uma pisca de sal rosa, coloquei também um pouquinho de salsinha desidratada e finalizei, gente, com 2 colheres de mel. E esse adereço aqui, gente, fica de milhão. É só misturar até formar esse creminho aí. E você pode acompanhar esse adereço aqui, gente, com outro tipo de ensaladas crocantes. Para começar a montar a salada, uma dica para essa salada aqui, utiliza o alface mais crocante que você conseguir. Coloquei também uma maçã cortadinha, meia cenoura ralada, meio pepino cortadinho, quadradinho. Acrescentei o frango bem douradinho. Importante, gente, que o frango tem que ficar bem sequinho. Acrescentei o pão tostado e vou finalizar colocando o milho verde. Mexi para misturar tudo e já vim colocando todo esse adereço por cima. E já vai aguardando essa receita para você fazer em casa, gente, porque isso aqui fica uma delícia. E já vai comentando aqui com que vocês acompanhariam essa salada. E é só mexer para misturar todos esses ingredientes. E é só se deletar, gente, porque isso aqui fica uma delícia. Não esqueça de me seguir na rede vizinha, de compartilhar, de curtir para mais conteúdo. Até o próximo vídeo. Sabe quando você levanta com preguiça e bate aquela fome de comer alguma coisa gostosa pro almoço? Então vou te ensinar essa receita aqui super rápido e muito gostosa. Comecei fritando alho, cebola roxa e pimentão. Acrescentei peito e meio de frango cortadinho. E eu tinha tempo que eu não mostrava pra vocês meu brinquedo favorito, né, linguaruda. É esse expositor de tempero maravilhoso, que inclusive eu tenho que abastecer alguns deles. Então comecei acrescentando páprica defumada, chimichurri, pimenta do reino, alho desidratado, pimenta calabresa e sal rosa. Acrescentei uma cenoura pequena cortada em tirinha e finalizei com um pouquinho de colorau. Mexi para misturar todos os ingredientes e refogar bem esse frango com a cenoura e também coloquei uma lata de dueco. E por último acrescentei um pouco de repolho. E quando ele ficou bem refogadinho, acrescentei 2 xícaras de arroz. Uma dica que eu vou dar para vocês: se você não quiser colocar arroz, você também pode fazer com macarrão, que também fica uma delícia. Só que o macarrão você tem que cozinhar à parte e depois é só misturar com o frango refogado. Por cada 2 xícaras de arroz eu coloco 4 de água. Acertei o sal, coloquei algumas calabresas fritas e deixei cozinhando até ele ficar bem sequinho. Na hora que ele ficar sequinho, baixa o fogo e termina de cozinhar, que ele vai ficar bem soltinho. Eu finalizei colocando um pouquinho de cebolinha e pimentão pra decorar. Isso aqui é opcional, gente. Eu porque gosto muito. E esse aqui foi o resultado. Ele fica muito gostoso. Ele é muito prático de fazer e só ensujei uma panela. Se você gostou, curte muito pra ajudar a engajar meus vídeos. E já vá aguardando essa receitinha pra você fazer em casa e compartilhar com seus amigos. E não esqueça de seguir. Até o próximo vídeo. Bateu a fome aqui em casa e vou mostrar pra vocês como eu faço o almoço aqui no Brasil sendo venezuelana. Comecei cortando o peixe previamente lavado, com mais ou menos 2 dedinhos de grossor. O nome desse peixe na Venezuela é pabon. E falaram pra mim que aqui no Brasil é tucunaré. Terminei de cortar, exprimi um suco de limão e comecei a temperar com tempero de peixe, um pouquinho só de pimenta do reino, ervas secas e sal. E olhem, guardou com as mãos bem limpinhas. Incorporei tudo pra o peixe pegar todo esse tempero. Aqui comecei a cortar as verdurinhas que eu vou utilizar pra fazer o molho. Comecei cortando a metade de uma cebola branca. E aqui tô cortando tomate em quadrinhos pequenos. Ia cortando e ia colocando tudo no pratinho. Cortei também um pouquinho de alho poró, um pouquinho de salsinha. E olhem, guarda, vocês sabem que eu sou a doida de cozinhar com verdurinha, porque pra mim a comida fica mais gostosa. Cortei também 1/4 de pimentão vermelho e 1/4 de pimentão verde. Amassei 4 dentes de alho e reservei. Aproveitei e vou cortar 4 batatas medianas em quadrinhos pequenos e 2 pitoquinhos de cenoura, que era o que eu tinha em casa. Em seguida coloquei 2 panelas no fogão e em uma delas acrescentei a batata e a cenoura. Coloquei água até cobrir as batatas e na outra panela coloquei pra fritar alho, cebola e cebolinha. Quando terminei de fritar, acrescentei 2 xícaras de arroz com 2 folhas de louro. E fiz o arroz assim a petição de uma seguidora, que ela falou que a mãe dela faz assim. Acrescentei a água e acertei o sal e deixei cozinhando ali. Aproveitei e acrescentei sal na batata e na cenoura. Em uma frigideira coloquei um fio de óleo com meia colher de manteiga e coloquei para fritar primeiro cebola e alho. Quando a cebola e o alho ficou douradinho, acrescentei todas as outras verdurinhas que eu tinha cortado. Refoguei até todas essas verdurinhas ficar bem murchinhas e acrescentei 100 ml de extrato de tomate. Misturei tudo e acrescentei também 100 ml de molho de tomate. E olhem, guaruda, extrato de tomate não é a mesma coisa que molho de tomate. Acrescentei só um pouquinho de água, misturei e sazonei com páprica doce, um pouquinho de ervas secas e pimenta
pimenta do reino. Deixei que o molho se cozinhara bem e logo vim e coloquei os pedaços de peixe. Baixei o fogo do arroz, tampei e deixei ele terminar de cozinhar. Como boa venezuelana que sou, a gente sempre acompanha peixe com arepinhas. E o cozimento do peixe, gente, é muito rápido. Pra acompanhar também fritei umas batatas, que inclusive, percebam aí que elas ficaram bem crocantes e macias por dentro. E no mesmo olho fritei minhas arepinhas. E aqui não tem segredo, na hora que ficar douradinha você já vira, termina de dourar e retira. E elas também ficam bem crocantes. E aqui comecei a fazer a salada. Eu vou fazer uma maionese bem simples. Eu gosto de colocar maçã na maionese, porque o meu marido gosta e eu aprendi a gostar. Coloquei tudo na tigela, misturei e comecei a temperar com um pouquinho de maionese, um pouquinho de mostarda, uma colher de mel e uma pitadinha de sal. E agora é só misturar todos os ingredientes. Comecei a servir meu pratinho, decorei o arroz que ficou bem soltinho, coloquei 2 pedaços de peixe com molho por cima, a arepa, a salada e as batatas. E esse aqui foi nosso almoço de hoje, domingo. Agora quero saber de vocês se vocês comeriam este almoço. Se você gostou, curte muito pra ajudar a engajar meus vídeos. E segue pra mais conteúdo. Bateu a fome aqui em casa, vou mostrar pra vocês como eu faço o almoço aqui no Brasil sendo venezuelano. Tirei a pele de 5 linguiças de frango e coloquei na panela. E reservei enquanto curto a verdurinha que eu vou utilizar. Descasquei 3 batatas e cortei em quadrinho não muito pequeno. Cortei só 1/4 de uma cebola roxa. Vou utilizar também 1/4 de pimentão vermelho e 1/4 de pimentão verde. Cortei em tirinha e ia colocando tudo no pratinho. Cortei um tomate, ralei meia cenoura e amassei 4 dentes de alho. Coloquei 2 panelas no fogão e em cada uma coloquei um pouquinho de óleo. E em cada panela coloquei alho pra fritar. Na hora que o alho ficou douradinho em uma das panelas, acrescentei todas as verdurinhas que eu tinha cortado e coloquei pra refogar. Na outra panela acrescentei 2 copos de arroz e deixei refogando o arroz enquanto ia na outra panela colocar a cenoura e as batatas. O arroz já tava bem refogadinho e por cada copo de arroz eu acrescento 2 copos de água. Aqui no caso acrescentei 4. E é desse jeito que eu faço o almoço, todo no mesmo tempo. Coloquei sal no arroz, mexi e deixei cozinhado. As verdurinhas já estavam refogadas, acrescentei a linguiça de frango e comecei a temperar colocando molho de salsinha, molho soja e molho inglês. Coloquei também colorau, pimenta calabresa, páprica doce e chimichurri. Mexi pra misturar todos os ingredientes e acrescentei meio copo de água pra ajudar as batatas a cozinhar. E deixei cozinhando até as batatas amolecer e o molho engrossar. E pra acompanhar nosso almoço também vou fazer uma salada. E como vocês perceberam aí, a salada vai ser de abacate. Cortei outro tomate em rodelinhas. Cortei também rodelinhas de cebola roxa. E já ia colocando tudo na tigela. Aqui o arroz já tinha secado, baixei o fogo, tampei e deixei de terminar de cozinhar. Continuei fazendo a salada, cortei a metade de um pepino, também coloquei junto com os outros vegetais. Passei pra uma tigela maior e temperei com azeite de oliva, sal roxo e um pouquinho de vinagre. E essa salada, gente, fica muito gostosa. Vocês precisam experimentar. Eu, como venezuelana, a gente não pode faltar uma banana pra fritar, pra acompanhar o almoço. Comecei a fritar, na hora que elas ficaram douradinhas, tirei. E como bebida, decidi fazer um suco de melancia, que na Venezuela a gente chama de patilha. Coloquei bastante polpa de melancia no liquidificador. Acrescentei água até cobrir e levei pra bater. Tinha esquecido de colocar açúcar, coloquei 4 colheres de açúcar. Terminou de bater, coei o suco em uma jarra, coloquei gelo e coloquei o suco, pro suco ficar bem geladinho. E aqui, gente, já tava tudo pronto. O arroz ficou bem soltinho. A linguiça com vegetais também tava pronto. E perceba aí, gente, que a linguiça, ela não fica com molho. Ela fica bem suculenta com os vegetais. Comenta aqui se vocês comeriam esse almoço. E curte muito pra ajudar a engajar meus vídeos. E segue pra mais conteúdo. Bateu a fome aqui em casa e o almoço de hoje vai ser bem ao estilo venezuelano. Comecei lavando com abundante água 1 kg de sobrecoxa. Logo exprimi um suco de limão e coloquei vinagre também. E vou deixar nessa mistura por 3 minutos enquanto corto as verdurinhas que eu vou utilizar. Comecei cortando a metade de uma cebola branca. E desta forma que vocês estão vendo cortar, a cebola fica cortada bem pequenininha, do jeitinho que eu gosto. Em seguida comecei a cortar também um pouquinho de alho poró, que eu tô amando cozinhar com ele porque a comida fica muito gostosa. E vocês sabem, né, linguaruda, que eu gosto de cozinhar com bastante verdurinha. Aqui comecei a cortar também cebolinha e cheiro verde. E vou cortar só 1/4 do pimentão. Só que lembra de ser essa parte branca que o pimentão tem, porque se você deixar, ele amarga a comida. Dessa vez vocês perceberam que eu não tô colocando nada no pratinho, eu tô deixando todo na tábua, porque essa tábua aqui, gente, é enorme. Cortei também um tomate em pedacinhos pequenos e amassei 4 dentes de alho. Aqui tô tirando o limão e vinagre com abundante água. E desta forma, pra mim, gente, o frango fica bem limpinho. Em uma frigideira coloquei um pouquinho de óleo e uma colher de manteiga. Eu coloco sempre o óleo pra manteiga não queimar. E comecei a fritar a cebola e o alho. Na hora que ficaram bem douradinhos, acrescentei as outras verdurinhas. E aqui, gente, é só refogar até ele ficar bem murcho. Eu sempre acrescento por último o tomate. Deixei o tomate refogar só um pouquinho e vou começar a pegar os temperinhos que eu vou utilizar. Eu tinha tempo que não mostrava pra vocês meu brinquedo favorito, né, linguaruda? Gente, ele é muito prático. Só que a Alice aqui ainda não comprou os adesivos pra identificar. Em cima da verdurinha coloquei páprica doce, colorau, um pouquinho de pimenta calabresa e um pouquinho de tempero da Ana Maria. E em seguida coloquei 1 kg de sobrecoxa. Vocês perceberam, né, gente, que eu cortei a sobrecoxa na metade. Refoguei esse frango junto com as verdurinhas e vim cortar 3 batatas medianas. Só que eu vou cortar essas batatas bem grosseiras mesmo, porque eu quero que quando
o frango ficar pronto, elas fiquem bem firmes e não fiquem desmanchando. Porque se cortar pequenininho, ela fica tão mole que ela desmancha rapidinho. Misturei as batatas junto com o frango, refoguei um pouco e acrescentei um pouco de água sem cobrir o frango. Acertei o sal e deixei cozinhando ali. Enquanto isso, vim fazer umas bananas caramelizadas. Coloquei 2 bananas cortadas na água, deixei ferver até eles cozinhar um pouco. Coloquei uma xícara de açúcar na frigideira para começar a fazer o caramelo. Na hora que o açúcar caramelizou, acrescentei um pouquinho de água. Nesse ponto aqui, as bananas já estavam prontas, tirei a casca e coloquei dentro do caramelo. E, gente, a calda do açúcar tem que ficar bem fininha para terminar de cozinhar as bananas e a calda não ficar a ponto de caramelo, que é ficar dura. Não pode ficar assim, é por isso que eu coloco água. Quando elas ficaram prontas, abri elas pela metade e acrescentei queijo. O queijo que eu tô utilizando, gente, é queijo janeiro. Só que você pode utilizar qualquer queijo que derreta e que você goste, né, linguaruda? Com queijo janeiro, gente, fica perfeito. O almoço ficou pronto, eu comecei a servir meu pratinho. E é claro que eu ia acompanhar com um arrozinho bem soltinho. E esse aqui foi o resultado do nosso almoço de hoje. Curte muito se você gostou pra ajudar a engajar meus vídeos. E segue aqui pra mais conteúdo até o próximo vídeo. Bateu a fome aqui em casa de comer um pinto bem gostoso e bem temperado. Pinto, gente, é uma comida típica da Venezuela, que também é reconhecido em vários estados da Venezuela como palo a pique. A primeira coisa que eu fiz foi deixar meu feijão em molho com limão e vim cortar a proteína que eu vou utilizar para temperar meu pinto. Tirei a pele da calabresa e vou cortar em quadrinhos pequenos. Para esta receita eu vou utilizar uma calabresa completa. Também vou utilizar 2 linguiças calabresas cortando em rodelas. Vou cortar também 5 rodelas de pepperoni. Cortava e ia colocando tudo no pratinho. Vou cortar também 2 linguiças toscanas em rodelas não muito finas. Cortei, coloquei no pratinho e reservei. Já tinha passado 25 minutos o feijão no molho. Retirei a água com limão e comecei a lavar com abundante água. Aproveitei e também tirei as rodelas de limão. E como a vasilha que eu tava utilizando tava muito pequena, decidi colocar em um coador, porque desta forma ia ser mais fácil para lavar o feijão. Coloquei o feijão na panela de pressão, coloquei água até cobrir o feijão e coloquei 2 folhas de louro. Liguei o fogo e só deixei cozinhando por 20 minutinhos. Aqui comecei a cortar as verdurinhas que eu ia utilizar para temperar o meu pinto. E comecei cortando a metade de uma cebola branca em pedacinhos pequenininhos. Cortei em rodelinhas finas um pouquinho de alho poró e ia colocando tudo no pratinho. Vou cortar também 1/4 de pimentão vermelho. Primeiro eu corto em tira para depois cortar em pedacinhos pequenos. Pra mim, fazendo assim é mais fácil porque ele fica mais pequenininho. E fiz a mesma coisa com o pimentão verde. Utilizei também só 1/4 do pimentão. Amassei 3 dentes de alho bem grandão. Reservei as verdurinhas em uma panela grande e comecei a refogar a linguiça toscana. Desta forma, a gente vai selar a linguiça, porque na hora que eu utilizar para fazer meu pinto, ela não se desborona. Tirei e reservei. E vou refogar também as outras proteínas, que é a calabresa e o pepperoni. E olha, linguaruda, vocês perceberam que eu não coloquei óleo para refogar. Eu refoguei com a mesma gordura que sai dela. E com essa mesma gordura, vou começar a fritar o alho e a cebola. Fritei quando eles ficaram bem douradinhos. Percebam aí que a cebola e o alho sugou toda a gordura. É por isso que acrescentei 1 colher de manteiga para poder continuar fritando todas as verdurinhas. Terminei de refogar todas as verdurinhas e acrescentei de novo na panela a calabresa, a linguiça e o pepperoni. Mexi para misturar tudo e acrescentei 2 xícaras de arroz. E mexi novamente para misturar tudo. Eu gosto de refogar o arroz junto com a carne. Eu não coloco a água imediatamente. Eu gosto de refogar bem esse arroz porque assim vai ficar mais soltinho. Coloquei um pouquinho de açafrão, pimenta do reino e pimenta calabresa. E um pouquinho de cominho. Quando o arroz ficou bem refogadinho, acrescentei o feijão. Mexi novamente só com movimentos envolventes, para não amassar o feijão que a gente colocou. Acrescentei 2 xícaras de caldo de carne e 2 xícaras de água. Mexi tudo novamente e deixei cozinhando. Eu coloquei uma tampa para ele se cozinhar mais rápido. E é só deixar de terminar de cozinhar do jeitinho que a gente cozinha arroz. E como toda venezuelana que sou, a gente gosta de acompanhar com arepinhas. Então comecei a fazer a massa para fazer as arepinhas. Que inclusive tem receita aqui no perfil. Eu fiz ela bem pequenininhas e frita. Também para acompanhar meu pinto, vou fritar um ovo. E olha, linguaruda, ovo frito pra mim é deste jeito. Dessa vez eu quero ele frito, porque tem vezes que eu faço sem óleo, que é assado, ou em água, que é cozido. Terminei de fritar o ovo e reservei. E aqui meu pinto já tava pronto. Olha como ele ficou bem soltinho. Servi meu pratinho. E nós na Venezuela acompanhamos nosso pinto com queijo por cima, que seria nosso queijo janeiro. Pra essa receita aqui faltou banana de fritar e abacate. Eu teve que alterar um pouco a receita, porque muitos dos ingredientes eu não consegui. Agora quero saber de vocês se vocês comeriam pinto venezuelano. Se gostou, curte muito pra ajudar a engajar meus vídeos. E segue aqui pra mais. Bateu a fome aqui em casa de comer uma sobremesa muito gostosa. A gente tinha aqui em casa 7 mazorcas de milho verde. E meu marido falou, deixa comigo que eu vou fazer uma sobremesa típica do Brasil. Então ele começou cortando o milho das 7 mazorcas e colocou no liquidificador. E logo disso acrescentou leite integral até cobrir o milho. E levou pra bater. Ele bateu mais ou menos por 3 minutos. E como o milho tinha sugado muito leite, acrescentamos 200 ml mais de leite. E ele fica nessa consistência que eu tô mostrando aqui pra vocês. E olha, linguaruda, a gente começou a coar nosso creme com um pano completamente limpo. Só que se quiser também pode coar uma
uma peneira, só que os buraquinhos da peneira tem que ser bem fininhos. Terminamos de coar, passamos para uma panela, ligamos o fogo e acrescentamos 2 colheres de açúcar. Enquanto o cozimento, não pode parar de mexer. Aqui tinha passado 5 minutos sem parar de mexer e ele já tava nessa consistência bem grossinha. Em total foram mais ou menos 8 minutos. E a consistência é essa que eu tô mostrando aqui pra vocês. Colocamos em uma tigela de vidro e espalhamos canela só na metade, porque aqui em casa tem pessoas que comem canela e tem pessoas que não comem. Deixamos repousar e levamos pra geladeira por 30 minutinhos. E o nome dessa sobremesa é curau. Agora eu quero saber de vocês de qual estado é típico esta sobremesa. Aqui no Brasil, eu experimentei, gente, e gostei. Nota 10 pra ele. Se você gostou, curte muito pra ajudar a engajar meus vídeos. E segue aqui pra mais conteúdo.